Seja muito bem-vindo! No vídeo dessa semana vamos falar da melhor ferramenta para quem está começando no mercado financeiro. Na minha opinião, é claro, a análise gráfica ou análise técnica. Ela é como uma lente, um óculos para quem tem miopia. Eu sempre costumo fazer essa comparação, né? Então ela ajuda muito o trader a olhar o mercado e identificar se é momento de comprar ou de vender. Isso, é claro, com base no que outras pessoas estão fazendo. Nesse vídeo a gente vai ver 4 assuntos, ok? E no final dele você tem um presente. Primeiro, vamos falar sobre a história da análise gráfica, como é que ela surgiu e por que ela é tão usada. Também vamos falar sobre preço e volume, sobre os principais indicadores que você pode utilizar e um pouquinho sobre controle de risco. A análise técnica começa muito antes do que a gente pode imaginar. Ela começa no século XVIII. E os primeiros a utilizarem, da maneira como a gente usa hoje, que são os chamados candlesticks, que a gente já vai explicar sobre eles, ok? Eles foram usados pelos traders de arroz, que perceberam que não precisavam estar fisicamente para saber a variação dos preços. E daí que criou-se o gráfico que é o chamado candlestick. Isso lá no século XVIII. No século XX, surge finalmente a teoria Down, e foi ele que é o chamado pai da análise gráfica, que estudou o comportamento e resolveu fazer um estudo mais a fundo que ajudou muitos investidores e que nos ajuda até hoje. Down desenvolveu uma série de princípios sobre o comportamento dos investidores. Alguns deles eram o estudo das tendências dos preços e os movimentos cíclicos. Em sua teoria sobre os ciclos de mercado, ele mesmo comparava o comportamento dos preços a movimentos do mar, como maré, ondas e marolas. Então, o que a gente vai ver nesse vídeo de análise técnica, como vocês veem aí na tela já, são esses sobe e desce do mercado, que mostram os movimentos desse mercado. E é com base nele que a gente consegue fazer as nossas previsões do que pode acontecer com o mercado, se ele vai subir ou ele vai cair. Indo um pouco mais além, surge Nelson Elliott, que estuda um pouco mais sobre esse tipo de movimento. Essas informações você vai receber ao final desse conteúdo, onde a gente preparou um e-book exclusivo para você. Assim você pode olhar com calma todas as histórias e entender cada uma dessas teorias. Vamos primeiro começar sobre o tempo gráfico. No caso do day trader, da pessoa que compra e vende no mesmo dia, é claro que as informações de 2 minutos, de 5 minutos, de 10 minutos são mais relevantes, inclusive, do que informações do dia todo. Então, o que a gente olha nesse gráfico são pedaços, trechos de espaço de tempo, de 2 minutos, de 5 minutos, de 10 minutos. E com base neles, a gente toma a decisão do que acontecerá nos próximos minutos e se a gente está decidido a comprar ou vender. O mais interessante da análise técnica é que ela funciona muito bem tanto para quem vai montar posição de longo prazo, quanto para quem vai fazer operações bem curtas, que nem é o nosso caso de day trade. Então essa mesma análise que eu aprendi há 10 anos atrás, quando eu entrei no mercado, montava posições em ações, é a mesma que eu utilizo hoje para operar o dólar e o índice. A análise técnica é o mesmo estudo e com base nela, se você estudar, se você se dedicar um pouco a entendê-la, você será capaz de operar qualquer mercado e em qualquer tempo gráfico. Seja ele no curtíssimo prazo, seja ele com uma posição mais longa. Vamos explicar um pouquinho dos tipos de gráfico que existem. Está aparecendo para você o primeiro gráfico, que é o gráfico de linha. O gráfico de linha tem poucas informações e por isso ele não é utilizado pelos day traders. Por quê? Porque ele só vai registrar um único ponto. E claro, cada ponto ligando formam as linhas. E que pontos são esses? Você só tem uma informação de uma negociação, uma compra e venda que foram fechadas. Você não tem se subiu ou caiu dentro desse minuto, dentro desses 5 minutos, se o preço ainda oscilou para cima ou para baixo.
Por isso que os gráficos de candles são muito mais utilizados, porque nele você tem a informação da máxima do dia, da mínima do dia, ou do gráfico de 5 minutos, por exemplo. Então, da máxima dos 5 minutos, da mínima dos 5 minutos, a abertura do preço e o fechamento do preço. Vamos simplificar. Então, a cada candle, ou seja, a cada barrinha dessas que vocês estão vendo, você tem a informação do tempo que você escolheu, seja de um dia ou seja de 5 minutos. Então, se for de um dia, você tem qual o maior valor que aquele ativo, por exemplo, o dólar, chegou naquele dia. E você tem o menor valor que ele chegou naquele mesmo dia. Mas você ainda consegue receber de informação qual foi o preço que ele abriu, que preço que começou as negociações daquele dia. Por exemplo, começou no 10, depois foi para os 11 e depois chegou até ter máxima de 12, mas ele fechou nos 11. Então o preço de fechamento não foi o mesmo preço que ele atingiu na máxima do dia. Todas essas informações compiladas para você. Isso ajuda e muito o trader a enxergar qual é a tendência do mercado. Isso significa se os vendedores estão mais fortes ou os compradores estão mais fortes, que é isso que mostra através dessas sombras, essas linhazinhas que aparecem aí tanto para baixo quanto para cima do desenho de um candle. Para facilitar ainda mais, através dos gráficos hoje em dia, você consegue deixar ele formatado da maneira mais didática possível, como você vê na tela. Vermelho para os dias de queda ou para os 5 minutos de queda e verde para os dias de alta ou 5 minutos de alta. Então você consegue bater o olho e saber que ele abriu embaixo e fechou em cima porque ele está verde e que ele abriu em cima e fechou embaixo porque ele está vermelho, ou seja, ele foi negativo. Tem um outro candle que é pouco utilizado, que é o gráfico de barras. Nesse gráfico, como vocês veem, ele tem só a informação, abertura, fechamento, a máxima e a mínima, igualzinho o candle, mas ele não tem o corpo do candle. Então ele tem o lado certo para o positivo e o lado contrário para o negativo. E isso faz com que não seja tão didático. Você bate o olho e não entende perfeitamente, ele fica um pouco confuso, não é mesmo? Então é por isso que a gente usa muito mais esses de candle stick, que é as chamadas velas, né? Já falaremos mais sobre os candles e como você pode utilizá-los para decifrar, para ver se o mercado está mais tendendo para um lado ou para o outro. Mas um item essencial para análise técnica é entender que o mercado nunca vai de uma vez só para a mesma direção. Ou seja, ele não só sobe e ele não só cai. Ele tem esses movimentos que foram estudados nessas teorias que a gente falou lá no começo. Depois você vai poder ler com calma. Bom, então você consegue enxergar que o mercado tem topos e fundos. Esses topos e fundos são o que a gente chama de impulsionamento para que ele continue numa tendência maior, uma tendência mais macro. Então, ou seja, o ativo pode estar numa tendência de alta, subindo, mas ele pode sim ter candles negativos durante essa tendência de alta. Como vocês estão vendo, então ele vai subir, vai dar uma respirada, tomar fôlego, continuar subindo, cair mais um pouco, continuar subindo, e isso forma esse zigue-zague que a gente observa no mercado. É importante entender que o mercado só tem 3 tendências. Ou ele está subindo, então ele está em tendência de alta, ou ele está em tendência de baixa, ou ele está lateralizado. Quando ele está lateralizado, o trader tem pouca coisa para fazer, não é mesmo? Afinal, ele não sabe se ele vai continuar subindo ou se ele vai continuar caindo. Então, o importante para o trader é conseguir observar movimentos que estão subindo, mas se tem chance de continuar subindo, e movimentos que estão caindo, se tem chance de continuar caindo. E é isso que a gente faz aqui. A gente estuda análise técnica para nos ajudar a tomar a decisão com base nesses gráficos. Como eu costumo dizer, análise técnica funciona, brinco sempre com a Tostines, porque todo mundo usa,
ou todo mundo usa porque funciona? Carol, mas o que tem a ver com a bolacha? Bom, não tinha aquela brincadeira da Tostines? É fresquinha porque vende mais ou vende mais porque é fresquinha? A gente não sabe se a análise técnica funciona porque todo mundo usa ou todo mundo usa justamente porque funciona. Mas é claro que se todo mundo usa, mais chance tem de dar certo. Porque se você enxergar um ponto de compra, um ponto onde o mercado pode continuar subindo, você vai comprar. E se todo mundo que está assistindo esse vídeo concordar com a sua análise e comprar também, o mercado só tem uma opção: subir. Então vocês estão influenciando o mercado com base nas análises que vocês estão fazendo. Então, quanto mais pessoas conseguem observar os mesmos movimentos, maior é a chance do movimento continuar, maior é a chance dele acontecer. Vamos traçar as linhas de tendência. Então, vocês estão vendo aí uma tendência que aparentemente parece de alta, correto? Como eu vou traçar a minha linha de tendência de alta? Pelos fundos. O segundo fundo tem que estar num valor superior ao fundo anterior. Consegue observar aqui? Então, perfeito. Então, significa que esse movimento ainda é de alta, porque ele não formou um fundo com valores inferiores ao fundo anterior. E isso significa que o mercado vai continuar nessa tendência até que se prove o contrário. E aí fica um parênteses para você que é trader: não tente antecipar o mercado, siga a favor dele, ok? A mesma coisa, agora vamos traçar as linhas de tendência de baixa. Elas acontecem por onde? Justamente ao contrário, pelos topos. Então, um topo, para reverter a tendência de baixa, ele tem que ter preços superiores ao valor anterior. Consegue observar que ele não conseguiu isso? Ele teve um topo aqui com valores menores do que o topo anterior. Então você consegue traçar nitidamente uma tendência de baixa e só vai reverter essa tendência quando ele for capaz de ultrapassar essa linha. E aí sim surgem as oportunidades de você pegar esse movimento de reversão do mercado. Agora, os movimentos laterais são mais fáceis de identificar e neles a gente aproveita para explicar suportes e resistência. Suporte. Uma linha de suporte significa um preço que o mercado bateu várias vezes e não conseguiu ultrapassar, ou seja, ele segurou naquele preço. Vamos imaginar que toda vez que um ativo chega a R$10, ele segura, todo mundo entra comprando porque acha barato. Então ali criou-se um suporte, todo mundo acaba segurando o preço nos R$10, que não permite que ele caia para os 9. A mesma coisa é o contrário. A resistência é uma linha onde o mercado tem dificuldade de passar. Ele bate várias vezes, mas as pessoas acham que o mercado está caro e começam a vender. Por exemplo, nos R$15. Ele tenta bater várias vezes nesses R$15, não consegue e faz com que o mercado caia novamente. Isso é uma resistência. O mais importante sobre linhas de tendência, tanto para alta, baixa ou suportes e resistências, é você enxergar que quanto mais vezes o mercado toca naquele ponto, ou seja, toca naquela linha, mais forte ela é. Quanto mais pontos uma linha tem, muito mais forte ela é e muito mais o mercado vai respeitar aquele ponto. Vale lembrar que tudo isso que a gente está falando é o que já aconteceu no mercado e por isso que a análise técnica facilitou muito nossa vida. A gente consegue enxergar o que antes você tinha que saber de cabeça. Você observava o mercado e você sabia que ali nos 10, por exemplo, reais, ele teve dificuldade de perder, de ultrapassar aquele valor mínimo e ele segurava o preço. Hoje, através da análise técnica, você consegue enxergar esse ponto nitidamente. Esses topos e fundos permitem que a gente consiga enxergar algumas figuras de reversão e tomar algumas decisões com base nelas. Por exemplo, fundo duplo, topo duplo. Vocês conseguem observar nesse gráfico que você consegue projetar com base no tamanho desse fundo duplo, então dessa linha aqui,
você projeta ela aqui em cima. Então ele leva em consideração que o mesmo movimento desse tamanho pode acontecer novamente. Então você tem uma estratégia onde você já sabe onde você pode comprar e até onde ele pode ir. E a mesma coisa para o contrário, né? Então quando você tem um fundo duplo, você tem a possibilidade do topo duplo. E esse mesmo tamanho de linha projetada aqui, você está projetando aqui embaixo. Agora, um dos meus prediletos é o pivô de alta ou pivô de baixa. Ele é como se fosse um suporte, né? Um trampolim para o mercado reverter a sua tendência. Então ele vinha de uma tendência de baixa, ele tem esse primeiro degrau para ele reverter a tendência e entrar numa alta, por exemplo. Quando você encontra esse pivô de alta ou pivô de baixa, o bom é que você pega o movimento desde o começo. Você também pode projetar qual é o máximo que ele pode chegar e aonde pode ser os seus objetivos. E o mais interessante, existe esse estudo na teoria Elliott para você, que está no nosso e-book, que explica exatamente o Fibonacci, que são projeções estatísticas onde você tem ali alguns limitadores, alguns valores que esse movimento possa atingir. Olha como a análise técnica nos ajuda e essas teorias também. Você consegue já projetar com base em alguns tempos gráficos e alguns desenhos, algumas formações de preço, o que pode acontecer no futuro e até onde pode ir. Isso já nos ajuda muito a tomar a decisão não só de comprar ou de vender, mas até onde pode chegar aquela nossa posição. Ou seja, maximizar os nossos ganhos através da análise da tendência do mercado. Agora, um dos prediletos dos traders é o oco, ombro, cabeça, ombro, que é essa figura. Bom, você tem tanto no caso de uma reversão de tendência de baixa para uma tendência de alta, quanto o contrário também. Uma tendência que vinha de alta, aparece um ombro, cabeça, ombro e reverte para uma tendência de baixa. Observe que o ombro, cabeça, ombro não é nada diferente do que suportes e resistências naturais do mercado, onde topos e fundos se formaram. Então o topo aí dos chamados ombros estão no mesmo valor, observe. E nesse valor eles perderam, eles foram rompidos, formando topos maiores, fundos menores. Então é isso que reverteu a tendência. Então observe que essas figuras de reversão do mercado, elas ajudam a identificar essas situações, mas não são nada diferente do que o básico, que o mercado não sobe de uma única vez, que ele não cai de uma única vez, que ele sempre vai ter essa formação de topos e fundos, e se você observar isso com calma e com atenção, você será capaz de tomar as suas decisões e de aproveitar ao máximo do mercado. Vamos falar de duas coisas que você deve observar em um gráfico: preço e volume. Exatamente. Não adianta nada o movimento parecer de alta, mas não ter volume, ou seja, não ter muitas pessoas confirmando aquele movimento. Senão, é o chamado até voo de galinha, né? Ele não vai conseguir sustentar. Então, o importante para o trader é, através do gráfico, conseguir observar se aquele movimento está acontecendo com bastante volume de negócios. Carol, mas aonde eu observo esse volume? Aí embaixo do gráfico, você observa essas barrinhas, que também você pode deixar de forma bem didática, deixando vermelha ou verde. Ou seja, toda vez que o movimento for positivo, vai aparecer uma barrinha verde, e vermelha quando o movimento for negativo, confirmando então se existe volume de negócio. E com base no passado, ou seja, nas outras barrinhas que aparecem aí, você vai conseguir enxergar se é bastante volume isso, ou seja, se ele realmente está com mais volume do que costumava ter ou do que teve nos minutos anteriores. Aí sim justifica o movimento do mercado. Então tome muito cuidado. Quando tiver pouco volume, ou seja, quando os negócios não estiverem oscilando tanto, o risco de você fazer uma operação e acabar mandando mal, errando na operação, é muito grande. Então tente ir sempre a favor da maré.
Como eu costumo dizer, nós somos como os surfistas. Nós não escolhemos o mar, nós apenas aproveitamos as ondas. Então a gente precisa ir a favor do mercado, nunca contra ele. Os candles. Vamos avaliar como a gente analisa um candlestick. Primeiro de tudo, como eu falei, tem o preço de abertura, de fechamento, a máxima e a mínima. No primeiro candle que vocês veem, ele é um martelo. Ele significa uma inversão do movimento, tanto martelo quanto martelo invertido. Observe que existe uma sombra muito grande nesse candle. Significa que o preço abriu e fechou nessa caixinha que vocês veem, onde ficou sólido, e que existiu uma força muito grande, nesse primeiro caso aí do martelo, de compradores segurando o preço. Então entrou um volume muito grande de pessoas defendendo o preço, por isso formou essa sombra grande embaixo. A mesma coisa acontece em casos invertidos. Quando a sombra fica muito grande na parte de cima, igual vocês estão vendo, significa o quê? Significa que entraram muitos vendedores que não permitiram que o preço continuasse em patamares mais altos. Então avaliar o candle é muito simples. É você olhar o que aconteceu, interpretar o que os vendedores e os compradores fizeram naquele movimento. Por exemplo, os candles chamados como doji, ele abre e fecha no mesmo valor, fica aí aparecendo como uma estrelinha, certo? Esse candle representa uma incerteza do mercado. Significa que nem compradores nem vendedores, eles não sabem exatamente para onde vai ainda. É nesse tipo de candle que a gente precisa tomar muita atenção. Se ele aparecer no topo de um movimento de alta, pode significar que o mercado pode estar dando seus últimos suspiros, ou seja, que ele já cansou de subir. Então a sua atenção deve ser redobrada. Se ele acontece no meio de um movimento, pode acontecer simplesmente do mercado dar uma respirada para ele continuar subindo. Então esse candle, ele exige bastante da nossa atenção para ter certeza qual será o próximo passo. E com base nele, o que eu faço? Bom, você pode usar as máximas e as mínimas para observar. Se ultrapassar a máxima desse valor, desse candle, desse doji, o mercado tem mais chance de continuar subindo. Se o mercado ultrapassar as mínimas desse valor, tem mais chance de continuar caindo. Simples assim. Os chamados engolfos, tanto de alta quanto de baixa. Esses são os prediletos do mercado. Bom, você pega um movimento de alta muito longo e em seguida um candle de queda muito grande, reverte naturalmente a tendência. Então há grandes chances de você ter um movimento ainda de queda para esse ativo. Por quê? Porque significa que todo mundo que tinha para comprar já comprou, todo mundo já ganhou dinheiro com esse papel, ele já cansou, chegou nesse movimento, já cansou de subir e daí em seguida ele forma esse grande candle de baixo. E daí te dá mais segurança para saber que o mercado reverteu e que ou você deve zerar aquela compra que você tinha ou você deve reverter para uma queda. A mesma coisa no caso contrário, do engolfo de alta. Então você vinha de um movimento de queda e daí esse candle forma-se grande, engolindo o candle anterior ou vários candles anteriores. Isso é o chamado engolfo, ok? Então significa que ele foi tão grande, as oscilações dele, que ele ultrapassou os valores de máxima e mínima dos candles anteriores ou do candle anterior. Isso mostra muita força desse candle. O ponto mais importante, como vocês podem observar, da leitura dos candles é interpretar se o mercado é mais comprador ou mais vendedor, o tamanho dos candles. Então, se o candle tem uma variação, ou seja, preço de abertura e de fechamento muito maior do que os candles anteriores, significa que naquele mesmo espaço de tempo o preço oscilou muito mais do que no mesmo tempo em tempos anteriores. Então, nos candles anteriores. Isso mostra muita força, ao mesmo tempo que o cuidado tem que ser redobrado. Por quê? Vamos pegar um caso agora. Esse candle muito grande de alta, por exemplo, ele oscilou muitos pontos. Isso significa que
muita gente comprou e oscilou todos esses pontos, significa que muita gente continuou comprando. Os desavisados ou os atrasados, às vezes vão lá e compram na máxima do dia ou na máxima daquele movimento. Esse cuidado que você tem que tomar. Por quê? Porque em seguida de um movimento muito forte, sempre tem um respiro do mercado. Lembre que se muitas pessoas compraram e estão ganhando muitos pontos, muito dinheiro com aquela variação, elas vão vender. E se elas venderem, o preço vai cair. Mesmo que não seja muito, ele vai ter uma pequena queda, que pode te dar uma grande dor de estômago ou um stop, se o seu stop for curto, ou seja, se a sua estratégia for de ganhos curtos e de perdas também curtas. Então, o cuidado na hora de entrar em qualquer situação da leitura dos candles é não fique ansioso. Então, toda vez que você observar o mercado e que de alguma forma você sentir que você perdeu a festa, tem festa o tempo todo. Então você pode aproveitar outras oportunidades que vão aparecer e que você vai ser capaz de ler através dos gráficos. O único cuidado que você tem que tomar é para não entrar quando o mercado já cansou, ou de subir ou de cair. E isso, os candles e o preço, junto com o volume, vão te ajudar a enxergar com mais clareza. Existem muitos indicadores que nos ajudam a identificar movimentos do mercado. Então, sozinho, muitas vezes, você não consegue observar uma reversão de tendência. Por exemplo, uma tendência de baixa que reverte para uma tendência de alta. Para isso, existem as médias móveis. São os indicadores mais fáceis de aprender no mercado e que são bem utilizados principalmente para quem está começando. A média móvel sempre tem uma mais rápida e uma mais lenta. Alguns traders usam de 10 e de 20 e outros de 7 e de 14. Carol, mas o que significa as médias móveis? Nada mais é do que a soma ali, a média dos últimos candles. Então, se eu tiver num tempo gráfico de 5 minutos, ele está levando em consideração os últimos 7 candles, no caso de uma média móvel de 7, e uma média móvel de 14, os últimos 14 candles. No caso de como usar esse indicador, é muito simples. Toda vez que a média rápida cruzar a média lenta, então a média aí verde cruzar a média rosa, ok? Toda vez que isso acontecer, são pontos que você deveria entrar no mercado. Por quê? Porque mudou a tendência do mercado. Então, para quem está começando, é uma ótima forma de identificar mudanças de tendência. Toda vez que a média rápida cruzar a média lenta de baixo para cima, compra. E de cima para baixo, vende. Você bater no olho já conseguiu enxergar, certo? Então, qualquer pessoa consegue, treinando, utilizar essas médias. É claro que elas funcionam muito bem para movimentos mais longos. Para estratégias mais curtas, existem outros indicadores. No nosso e-book, eu deixei separado para você MACD, Bollinger e outros indicadores que a gente usa no dia a dia. Lá você tem todas as informações de cada um deles. E também você tem vários vídeos que a gente já fez para explicar sobre esses indicadores. Vale lembrar que os indicadores não são uma bola de cristal do mercado. Ele não está antecipando o movimento. Ele só está te ajudando a enxergar algo que já está acontecendo e confirmando a sua análise. Então, se vários indicadores, 3, 4 indicadores, estão mostrando que é um ponto de entrada, de compra ou de venda, isso só vai reforçar a sua confiança e só vai te ajudar a fazer estratégias melhores. Vamos falar sobre controle de risco. A análise técnica também nos ajuda a encontrar onde estão os nossos erros. Isso mesmo. Toda vez que você monta uma estratégia, ela tem que ter um objetivo, um stop gain e um stop loss. Só assim você vai se manter na estratégia e ter sucesso nela. Porque a ansiedade do trader, o psicológico do trader, acaba fazendo com que ele mude de opinião durante a reação do mercado. E essa oscilação, essa formação dos candles faz com que você acabe se abalando e querendo mudar a sua estratégia mesmo que ela esteja correta.
Então, toda vez que você entrar numa operação, não esqueça de observar aonde está o seu stop. E se esse stop for muito maior do que você está sujeito a perder, não entre. Você só pode entrar numa estratégia, numa operação, onde você pode perder aquele valor, porque ela sempre tem chance de dar certo, mas também sempre tem chance de dar errado. A maioria dos traders ignora os stop loss e ignora que eles podem estar errados. Então, às vezes, eles entram numa operação para perder, onde o stop dele esteja lá para perder R$2.000 e ele não está disposto a perder R$2.000, ele não pode perder R$2.000, então ele não deveria estar nessa estratégia. Como eu falei, festa, mercado, tem tempo todo. Olhe muito bem as estratégias, olhe muito bem o gráfico para você entrar nas boas, nas que valem a pena você entrar, que estão de acordo com o seu tamanho de trader, que estão de acordo com o seu tamanho operacional. Isso faz toda a diferença para você ter sucesso. Então, a análise técnica funciona assim, mas desde que você saiba usá-la e use ela 100%. Não dá para usar só no gain, ou seja, no ganho. Não dá para usar ela só acreditando que ela vai dar certo. Você tem que saber que ela pode reverter, que o mercado pode virar para uma queda e daí o seu stop tem que estar engatilhado e tem que caber no seu bolso. Bom, essa foi a minha dica de hoje para análise técnica. Espero ter ajudado você a entender que esse mercado não é tão complicado, ele é mais simples do que parece. Como a gente costuma dizer, ele não é fácil, mas com a Atom ficou mais simples. Você pode estudar, você pode treinar e estamos aqui para te ajudar a entender mais sobre ele e principalmente para te oferecer capital para você operar sem risco para você. Então agora você tem acesso ao e-book, que se você já estava cadastrado para receber esse vídeo, você vai receber no seu e-mail gratuitamente. Se você não tinha se cadastrado para assistir esse conteúdo, não se preocupe. Acesse o link que está na descrição desse vídeo e receba o e-book completo sobre análise técnica. Estude e tente treinando. É só assim que você vai encontrar boas alternativas, estratégias e amadurecer como trader. Não se iluda. Eu passei apenas algumas dicas sobre análise técnica. Todo o conteúdo você pode encontrar no e-book, mas depende da sua dedicação. Então estude, treine as estratégias e como você viu, você tem uma ferramenta que pode te ajudar e muito na carreira de trader, assim como existem outras. Depois você pode aprender também estratégias com um book, por exemplo, de operações, estratégias também que não utilizam um gráfico. Passo a passo, você vai ser um trader de alta performance e nós estamos esperando você. E aí, gostou do nosso conteúdo? Então curte o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, assim toda vez que a gente tiver um conteúdo novo, você vai ser avisado. E é claro, se você tem alguma dúvida, alguma coisa que a gente não esclareceu ainda, pode deixar nos comentários, que ficaremos muito felizes em te responder e melhorar ainda mais os nossos vídeos. E é claro, se você tem um amigo que queira saber essa informação, compartilha com ele, assim você pode levar esse conteúdo para mais pessoas. E o nosso site, você já sabe, né? atomeducacional.com.br. Lá você tem um atendimento online de segunda a sexta, das 9 às 17h30. Pode mandar mensagem que a gente vai ficar muito feliz em te ajudar. E vem logo fazer parte da equipe Atom.